Hoje a gente encerra a nossa unidade 9 sobre inadimplemento obrigacional, falando sobre arras ou sinal. Vamos colocar arras ou sinal porque são expressões sinônimas. Vocês devem já ter ouvido falar em sinal. Arras já é um nome mais técnico, né? Mas sinal é o quê? É aquele pagamento que a gente dá para confirmar, normalmente, um negócio que a gente faz. Ou seja, eu vou comprar algo de alguém, me dá um sinal. A pessoa vai lá e dá um dinheiro. Esse dinheiro é o sinal, também chamado de arras. Como a gente vai ver, tem mais implicações do que meramente confirmar o negócio. Mas, de qualquer forma, esse é o sinal, também conhecido como arras, né? Então, como definição, arras ou sinal é o valor que é dado em dinheiro, mas também pode ser dado por um bem móvel, que vai ser entregue por uma parte à outra quando existe um contrato preliminar. E existe com isso um objetivo de trazer uma presunção de que o contrato definitivo vai ser celebrado. Então, a função prioritária das arras é justamente confirmar esse contrato. Normalmente, o sinal ele é previsto em compromisso de compra e venda de imóvel, ou seja, eu dou um valor para confirmar que eu vou realmente comprar aquele imóvel e daí eu pago ali 10 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais para confirmar. Qual que é a implicação disso? Normalmente, se você desconfirmar esse contrato, você não vou querer mais fazer, desistir e tudo mais, você vai perder esse dinheiro que você depositou a título de sinal. Existe uma crítica interessante por parte da doutrina, dizendo que arras, ou sinal, ou seja, essa matéria que a gente está vendo hoje, não deveria se encontrar na teoria geral das obrigações, e sim nas disposições iniciais sobre contrato. Especificamente sobre formação do contrato, que seria a matéria do próximo semestre. Mas, de qualquer forma, tradicionalmente, essa temática se encontra na teoria geral das obrigações, e é por isso que a gente coloca aqui. Inclusive, está no Código Civil, na parte da teoria geral das obrigações. Então, faz parte dessa matéria. Bem, o artigo 417 do Código Civil vai dizer que, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra a título de arras ou sinal, dinheiro ou outro bem imóvel, essas arras, em caso de execução, deverão ser restituídos ou computados na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Então você pagou esse sinal, esse valor que você pagou de sinal vai ser computado no valor geral do contrato, do que você vai estar pagando. Então existem aí, por conta do artigo 417, 3 funções das arras. Primeiro, antecipa parte do pagamento. Segundo, vai tornar definitivo um contrato preliminar. E terceiro, vai antecipar as perdas e danos e funciona também como uma penalidade, porque se antecipa perdas e danos, você já sabe que é uma penalidade em caso de inexecução do negócio. A pessoa não cumpre a obrigação, ela vai perder o valor que foi pago a título de sinal. Então existem 2 espécies de arras, as arras confirmatórias e as arras chamadas penitenciais. Como o próprio nome diz, as confirmatórias vão confirmar algo, que a gente vai ver o que é, e as penitenciais vão representar uma punição de algo. Então, como é que vai funcionar pelo artigo 418, referente às arras confirmatórias? As arras confirmatórias elas vão ser aplicadas quando não constar uma possibilidade de arrependimento do contrato. Então, se não há direito de arrependimento, as arras previstas no contrato são as confirmatórias. O que diz o artigo 418? Se a parte que deu as arras não executar o contrato, pode a outra ter por desfeito, retendo-as. Então, a pessoa não deu execução ao contrato e havia pago as arras. Então eu que recebi aquelas arras e vi que a outra parte não está fazendo a parte dela, fico com as arras para mim. Eu retive as arras para mim. Se a execução foi de quem recebeu as arras, então quem as deu vai ter o contrato por desfeito e exigir a devolução mais o equivalente. Ou seja, eu pago as arras, eu pago o sinal e a outra parte não cumpre com o contrato. O que eu posso pedir? A devolução do que eu paguei, mais o mesmo valor a mais para mim. Então, eu paguei 100 de sinal, o outro não deu execução ao contrato, eu peço os meus 100 de volta e mais 100. Okay? E se eu recebi as arras e o outro não executou o contrato, eu fico com os 100 para mim. Essa que é a lógica das arras confirmatórias. Obviamente que com isso vai ter essa devolução, vai ter atualização monetária com índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado, que a gente já viu nas últimas aulas. Ainda sobre as confirmatórias, o artigo 419 esclarece que elas vão tornar o contrato definitivo e vão antecipar as perdas e danos. O 419 vai dizer que a parte inocente pode pedir uma indenização suplementar se provar um prejuízo maior. E as arras vão ser uma taxa mínima. Então aquele valor inicial é uma taxa mínima de perdas e danos. A parte inocente também pode exigir a execução do contrato com perdas e danos. E as arras seriam o mínimo de indenização. Então nada impede que se
peça para cumprir o contrato depois judicialmente. Ó, o cara pagou o sinal, não fez, eu paguei o sinal, ele não cumpriu a parte dele, agora juiz, obriga ele a cumprir a parte dele do contrato. Isso é possível? Nas arras confirmatórias, sim. E nas arras penitenciais, como é que vai funcionar? Nesse caso, não existe, existe um direito de arrependimento, então a parte pode desistir do negócio. Então, as arras penitenciais, como o próprio nome diz, punem pelo exercício do arrependimento e do direito de arrependimento. O 420, o artigo 420 vai dizer que se no contrato for estipulado esse direito de arrependimento para qualquer das partes, o sinal vai ter função unicamente indenizatória. Então quem deu vai perder em benefício da outra parte e quem recebeu vai devolver mais o equivalente, ou seja, quem deu vai perder os 100 que foram entregues. E quem recebeu vai ter que devolver os 100 e acrescentar mais 100. Em ambos os casos não vai haver direito à indenização suplementar. Por quê? Porque existia o direito ao arrependimento. A pessoa poderia se arrepender. Logo, ela simplesmente perde as arras pagas ou devolve as arras pagas mais o equivalente para justamente haver essa punição, aí a penitencial. Não existe, então, um inadimplemento, por isso, na verdade, na acepção do termo. Não tem inadimplemento. O que há é um exercício do direito de arrependimento. A terceira jornada de direito civil, enunciado 165, diz que em caso de penalidade vai se aplicar a regra do artigo 413 ao sinal, seja as arras confirmatórias ou penitenciais. O que é o artigo 413? O artigo 413 que a gente viu na aula passada, ele está na cláusula penal. É um artigo que estabelece que a penalidade pode ser reduzida equitativamente pelo juiz. Então, se por acaso as arras forem arbitradas num valor muito alto, o juiz pode reduzir equitativamente essas arras, certo? A doutrina também tem um posicionamento dizendo que as arras devem se limitar a 10% do valor da dívida, com base na lei do usura, que a gente viu desde a matéria, desde a aula sobre juros. Bem, a lei do usura não fala especificamente nem expressamente sobre arras. Então, essa questão de se aplicar os 10% como valor limite do sinal é um posicionamento doutrinário e que encontra certo eco na realidade. Porque se vocês forem ver, normalmente na prática negocial, o sinal normalmente vai até 10%. É difícil a gente ver um sinal de 50% do valor da coisa ou do contrato. Bem, com isso, pessoal, a gente encerrou a unidade 9 sobre inadimplemento obrigacional e na próxima aula a gente vai falar sobre a unidade 10, que vai ser curtinha, sobre preferências e privilégios creditórios. Estamos acabando, galera. Qualquer dúvida, mandem no Google Classroom, a gente fica à disposição. Tá certo? Até a próxima aula.